Olá, sou Jaqueline Pereira e essas aulas são para o estágio supervisionado em Geografia 4 pela Universidade Estadual de Goiás. A aula de hoje sobre a estrutura da população mundial deve ser analisada considerando os diversos aspectos. Distribuição por número, por idade, ocupação, renda, educação, saúde e outros indicadores que expressam os aspectos quantitativos e qualitativos da organização social, que são importantes para ações de planejamento de investimentos, tanto governamental quanto privado. A estrutura etária da população mundial mudou nos últimos anos por causa do aumento da expectativa de vida e da diminuição das taxas de natalidade, considerada de modo geral. Nas projeções da ONU, indicam que o número de pessoas com mais de 60 anos triplicará, passando de 603 milhões em 2000 para 2 bilhões em 2050. O número de pessoas com mais de 80 anos subirá de 70 milhões para 394 milhões. A maioria dos países com maior número de idosos estará na Europa em 2050, com exceção do Japão. Nessa projeção de 2050, a grande maioria dos 1,2 bilhões de jovens com idade entre 15 e 24 anos em todo o mundo estará em países em desenvolvimento, sendo que 8 em cada 10 estarão na África ou na Ásia. Através da estrutura etária ou composição da população por idades, é importante para compreender e estudar a população de um país ou região, pois, por exemplo, poderá saber se a população tenderá a aumentar ou diminuir a partir da sua tendência para o envelhecimento ou juventude. Por exemplo, quanto maior for a taxa de natalidade, maior será a porcentagem de população jovem, o que leva a um crescimento da população. Quanto menor for a taxa de mortalidade, maior vai ser a esperança de vida, o que leva ao aumento da porcentagem de idosos e, geralmente, a uma diminuição do crescimento da população. A ONU passou a utilizar o IDH, que é um Índice de Desenvolvimento Humano, que tem por objetivo avaliar a qualidade de vida através de alguns critérios, como a expectativa de vida, a renda per capita e o grau de instrução. E também o IDH avalia e aplica uma nota que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, melhor o IDH de um país ou de uma região. Pode observar neste mapa do mundo sobre o IDH, as cores que estão em vermelho são os países que possuem IDH baixo, a de cor laranja são os países que possuem o IDH médio e em azul os países que possuem o IDH elevado. A estrutura etária de uma população pode ser representada graficamente através de uma pirâmide etária ou pirâmide de idades. É um gráfico que mostra o número de habitantes e o número absoluto ou relativo e sua distribuição por idade, que revela dados da população mundial, país, estado ou município, e sua visualização permite inferir informações referentes à natalidade e à expectativa de vida da população. As pirâmides etárias permitem, através da sua forma e suas irregularidades, identificar a estrutura etária, por exemplo, se a população é jovem ou idosa, conhecer os acontecimentos passados, fazer projeções futuras. Para se caracterizar a estrutura etária de uma população, utilizam-se os grupos etários, que dividem a população em jovens, adulta e idosa.
Cada metade da pirâmide representa os homens e as mulheres. A base representa o grupo jovem, de até 19 anos. A área intermediária representa o grupo adulto, entre 20 e 59 anos. E o topo ou ápice representa a população idosa acima de 60 anos. O formato da pirâmide etária de um país considera fundamentalmente as taxas de natalidade e de mortalidade da população. Também encontramos países que possuem altas taxas de natalidade, que são os países subdesenvolvidos, e países que apresentam taxas de crescimento vegetativo muito baixas ou nulas, e nos países desenvolvidos. Portanto, a gente vai falar, sobre as pirâmides de países desenvolvidos e as pirâmides de países subdesenvolvidos. Nas pirâmides de países desenvolvidos, que apresenta a base estreita em razão das baixas taxas de natalidade, a parte central mais larga por causa das baixas taxas de natalidade e de mortalidade, e o corpo também largo devido à alta expectativa de vida da população. Nas pirâmides de países subdesenvolvidos, apresentam a base larga por causa das altas taxas de natalidade, a base central afunilada devido às altas taxas de mortalidade e o topo estreito em decorrência da expectativa de vida. Ou seja, as pirâmides de países subdesenvolvidos, elas possuem condições mais precárias que a dos países desenvolvidos, pelo simples fato que o desenvolvimento nesses países, eles são mais desenvolvidos economicamente. Neste esquema de estrutura etária e desenvolvimento econômico, representadas as pirâmides etárias do ano de 2015, que os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Um apresenta o menor nível de desenvolvimento econômico e o outro apresenta o maior nível de desenvolvimento. Entre os dois tipos básicos de pirâmide etária, encontramos uma situação intermediária. Países cuja população em transição para a fase adulta ou madura, como por exemplo os países Brasil, México e China. A representação gráfica da pirâmide etária desses países reflete a seguinte situação: a base é mais estreita do que o corpo da pirâmide, porque a taxa de natalidade foi reduzida e o número de adultos entre 19 e 59 anos já compõe a maior parte da população do país. O topo é estreito do que a base, porque o número de idosos ainda não é tão grande. Entretanto, ao passar do tempo, o aumento da expectativa de vida, esse número deverá ficar cada vez maior, o que fará aumentar o topo da pirâmide. Através das pirâmides etárias, é possível conhecer a realidade socioeconômica dos países e sua implicação. Na população mundial, há uma ligeira predominância de mulheres sobre homens. A população feminina é maior que a população masculina por causa da maior expectativa de vida das mulheres. Veja o exemplo da pirâmide etária da Rússia a seguir. Esse país, durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 a 1945, sofreu muitas baixas de jovens com idade aproximada de 20 anos, e sua natalidade foi pequena nesse período. É também possível observar tudo isso na irregularidade das barras da pirâmide etária e, sobretudo, na diferença entre o número de homens e de mulheres. Esta é a pirâmide etária do Brasil no ano de 2019, retirada do IBGE. A pirâmide etária do Brasil
indica a redução da sua base e o alargamento do corpo até o topo, se comparada às pirâmides dos anos anteriores. Isso significa que o país tem apresentado mais eficiência nos setores da saúde, em suas políticas públicas, sociais e também melhoria na economia, o que afeta diretamente na qualidade de vida da população. Esta é a pirâmide etária de Goiás do ano de 2018, retirada do IBGE, em que pode observar que o eixo horizontal corresponde à quantidade de pessoas em valor absoluto em porcentagem e das mulheres sempre representadas à direita e os homens à esquerda. Neste desenho, éramos 6, seremos 3, retrata a fecundidade brasileira que despencou, devido à quantidade de filhos por mulher. Em 1960, a brasileira continha 6 filhos. Em 1980, passou a ter 4 crianças. Em 2000, 2 filhos. E em 2020, a média será de 1,5, ou seja, a natalidade será reduzida durante esses anos. Essas são as diversas pirâmides etárias existentes. A população economicamente ativa, PEA, é composta de pessoas que têm ocupação remunerada. Os que não exercem atividade remunerada são crianças, aposentados, idosos, as mulheres que cuidam apenas do lar, constitui o PEI, ou população economicamente inativa. São consideradas pessoas em idade ativa, PIA, não importando se estão ocupadas ou não aquelas que pertencem à faixa etária entre 14 e 65 anos. A população que trabalha mantém a população inativa. A relação entre as faixas inativas e a população economicamente ativa é a chamada de taxa de dependência, que expressa o ônus de jovens e idosos para a população economicamente ativa. A taxa de dependência média mundial em 2010 era de 53%, sendo de 48% para países desenvolvidos e 65% para subdesenvolvidos. As taxas mais baixas eram encontradas na Europa, com 46%, e as mais altas na África, com 78%. No Brasil, em 2010, a taxa era de 48%, e a previsão é de que em 2050, com o envelhecimento da população, passe para 59%. A distribuição da população economicamente ativa pelos setores da atividade econômica apresenta diferenças entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, existe uma concentração de trabalhadores no setor terciário, que abrange as áreas de informática, a mídia, os serviços e o comércio em geral. O setor primário, que reúne as atividades extrativistas e agropecuárias, perde cada vez mais funcionários para a mecanização do campo, e o setor secundário, que compreende as atividades industriais de modo geral, está ocupando o menor número de trabalhadores devido ao uso intensivo de máquinas e robôs. Observando o gráfico da população economicamente ativa do Brasil, a distribuição pelos setores de atividades entre 1940 a 2006. Em azul, o setor primário, que são as atividades agrícolas extrativistas, que teve maior empenho em 1940 a 1960, e o setor secundário teve melhor em 2006
E o setor terciário, em 2001, 1985 e 2006, tiveram melhores economicamente, com uma faixa etária de 20% a 80%. Recapitulando, nesta aula aprendemos sobre estrutura da população com as pirâmides etárias e depois a população economicamente ativa e a seguir um vídeo para vocês assistirem. Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a pirâmide etária. Resumidamente, uma pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição de uma população por idades. De um lado fica a proporção de homens em cada faixa etária e do outro a de mulheres. A parte inferior se refere aos mais jovens e a superior aos mais velhos. Ou seja, pela pirâmide etária é possível saber qual faixa etária é predominante em uma determinada população, em quais grupos de idade há mais homens ou mulheres, se a população representada possui mais jovens, adultos ou idosos, enfim. Em um único gráfico, diversas questões sobre a composição daquela população podem ser percebidas. Como nós, aqui no IBGE, somos especialistas em Brasil, é claro que vamos falar sobre a pirâmide etária brasileira. Neste vídeo, você vai observar como ela vem se modificando ao longo das décadas, o que indica mudanças no perfil demográfico do nosso país. Então, vem com a gente! Observe, por exemplo, a pirâmide etária brasileira de 2018. A faixa em que temos mais mulheres é a de 30 a 34 anos. Já os homens são mais numerosos entre 20 e 24 anos de idade. Em ambos os sexos, as faixas com mais gente vão dos 20 aos 39 anos, caracterizando uma população predominantemente adulta. Ainda em 2018, o Rio Grande do Sul era o estado brasileiro com a maior proporção de pessoas acima de 50 anos. Já o estado de Alagoas possui uma população com maior predominância de jovens do que no país, tendo mais pessoas nas faixas etárias até os 20 e poucos anos. Tudo isso é bem diferente do que se via em 1950, quando a faixa com maior quantidade de habitantes era a de até 4 anos de idade. Nossa pirâmide etária desse período ilustra bem porque esse tipo de gráfico tem esse nome. Possui uma base bem larga e um topo estreito, com formato triangular característico das pirâmides. Comparando nossa pirâmide etária do meio do século passado com a atual, fica claro o quanto o aumento da expectativa de vida, a melhoria das condições de saneamento e saúde, a queda na taxa de fecundidade, além de outros fatores, trouxeram mudanças para o perfil da população brasileira, que já não é mais predominantemente jovem, apresentando nas últimas décadas uma tendência de envelhecimento populacional. Agora, se imagine a bordo do DeLorean, imortalizado no filme De Volta para o Futuro, e viaja no tempo até 2060. Nesse ano, segundo nossas projeções, o percentual da população brasileira com mais de 65 anos chegará a 25,5%, enquanto em 2018 essa proporção era de 9,2%. Já os mais jovens, na faixa de 0 a 14 anos, deverão representar 14,7% da população em 2060, frente a 21,9% em 2018. Interessante, não? Então, convidamos você a conhecer uma página do IBGE destinada exclusivamente à projeção da nossa população. Lá você pode ver como a pirâmide etária brasileira vem mudando desde 2010 até o formato que ela provavelmente terá em 2060, se mantidas as tendências observadas atualmente. É possível também selecionar dados por estado e comparar com a pirâmide etária do país. Por hoje é só. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Compartilhe com outras pessoas que possam se interessar pelo tema e confira também os nossos vídeos sobre expectativa de vida e fecundidade no Brasil. Não se esqueça também de assinar o canal para receber mais conteúdos interessantes sobre o nosso país e a nossa população. Até a próxima! E as referências que foram consultadas também no final. Até a próxima e abraços!